É engraçado como a gente passa por bastante coisas, né, até chegar onde a gente chegou. Pois é, 2017, estamos aqui. É engraçado como no início a gente não para pra pensar nessas coisas, né? Mas eu lembro que teve uma fase da minha vida que foi extremamente importante pra eu definir coisas que eu gostava. Então, por exemplo, o desenho ele já vinha na minha vida desde a infância, né? E isso era uma coisa cotidiana pra mim. Só que eu acho que o que ampliou o meu olhar com relação às coisas que eu faço hoje em dia foi o hip hop e foi o skate. Gosto muito de lembrar dessa fase porque eu era adolescente e tava nesse universo descobrindo um montão de coisa junto com outros amigos meus. A gente não tinha noção do que era movimento hip hop, porque era pouquíssimo falado sobre isso, né? Então, meio que esse caminho eu fui meio que destrinchando junto com outros amigos meus nessa mesma época. Isso era final dos anos 90, começo dos anos 2000. Chegava pra gente muita referência estrangeira, né? E em forma de revista. Tinha mídia, como tem hoje a internet, né? Com 1000 possibilidades de você procurar um artista e encontrar 300 bilhões de pessoas que fazem coisas incríveis, maravilhosas e que você fala, eu sou merda, eu estou fazendo coisas que podia estar fazendo isso bem melhor. Enfim, a minha primeira referência em revista, falando do grafite, né? Era uma referência estrangeira que vinha numa revista que falava do movimento hip hop como um todo, incluindo os grandes rappers, né, da cena dos Estados Unidos, por exemplo. E essa revista tinha pouco espaço assim para falar de grafite, mas esse pouco espaço já me chamou a atenção porque foi o meu primeiro contato com artistas europeus, assim, que eu logo de cara me identifiquei, né, com letras e personagens. As letras do Congo e os personagens do Lazo me chamavam muita atenção. E na mesma revista tinha um destaque para o trabalho da Miss Van, que na verdade não era de um destaque, era um pedaço da revista que mostrava o trabalho dela. Como eu já frequentava casas de cultura, na minha fase assim, adolescente, né, 15, 16 anos, eu comecei a observar a cidade. O meu percurso de casa até a escola, todos os dias eu passava de ônibus e via as paredes, então eu fiquei meio que intrigada, aquilo me chamava muita atenção. Até então não imaginava sair na rua pintar, nem nada assim, era uma coisa muito distante da minha vida. Eu não imaginava pintar paredes, fazer grafite, mas é porque eu não tinha referência aqui em São Paulo, no meu bairro, perto da minha escola, não tinha ninguém assim que eu olhasse e visse pintando. Era muito raro você ver um grafiteiro na rua pintando, mesmo porque geralmente a galera sempre pintava de noite na ilegalidade e você no outro dia olhava e falava, meu, tem um grafite ali, sabe, tá acontecendo alguma coisa. Então foi em 2001 que eu, convidada por uns colegas da escola, meus amigos da escola, vamos pintar, vamos sair pra pintar, né? Saímos pra pintar. E aí foi o meu primeiro contato com o spray, né? Super difícil de usar, escorria pra caramba, não tinha material adequado como tem nos dias de hoje, com baixa pressão. Mesmo assim, eu fui com a cara e a coragem e fiz o meu primeiro grafite na parede, todo zoado,
como eu digo, todo cagado. Depois disso, eu comecei a esporadicamente pintar um muro aqui, outro ali. E a minha relação com a cidade começou a mudar, porque a minha percepção começou a ficar muito mais aguçada. Eu notava que a rua chamava muita atenção para as pessoas que passavam quando elas viam um muro pintado. Então, aquilo me deixava intrigada, pensando... uma cidade como a cidade que eu nasci, que é São Paulo, que tem muito prédio, que tem uma vida muito agitada e que as pessoas, às vezes, que se desloca entre o centro e a periferia, têm dificuldade para ter um acesso a ir no museu, não se cria, não tinha essa cultura de ir ver arte, né? Tudo que era relacionado à arte era super caro, então eu via o grafite como uma forma acessível de chegar a todos. Eu comecei a ver que as pessoas também tinham uma relação com o trabalho que eu fazia. E aí, nesse meio, né, de sair para pintar, o grafite fez com que eu conhecesse muitos outros artistas com outros tipos de técnica, que tivessem vários estilos e vivências diferentes. E isso me agregou cada vez mais, até mesmo no meu próprio trabalho. Então, sobre identidade, o meu trabalho, assim como acho que a maioria das pessoas que começam a fazer um tipo de arte e querem muito fazer algo autoral, existe uma dificuldade no início. E essa dificuldade passou por mim também. Eu passei por várias fases do grafite até chegar no estilo que eu tenho hoje. A minha ligação com as pessoas negras. Afinal de contas, eu sou afrodescendente. E isso era uma coisa muito, pra mim, tranquila de construir, porque eu sempre me identifiquei muito com os traços negros. E quando eu comecei a criar os meus personagens negras, da forma como eu faço hoje, eu percebi que as pessoas começaram a se identificar cada vez mais. O meu trabalho, ele começou a passar uma mensagem meio que subjetivamente, porque eu acho que nem todo grafite e nem toda arte, nem toda ilustração precisa passar algo diretamente. Então acho que toca muito em quem tá vendo aquilo. Então, dentro do meu gosto pessoal de integrar o meu trabalho a coisas que me chamam a atenção, o lúdico e a África, eles estão permanentes dentro do meu trabalho, em cores, em formas. E eu sempre senti falta de que a representatividade do trabalho enquanto personagens negros era ausente tanto na ilustração quanto na animação. E isso me fez ver que eu podia fazer algo assim, e me instigou também a pesquisar outros artistas que basicamente fazem trabalhos afro, né? E no grafite são poucas pessoas ainda que fazem trabalhos com o tema negro, África, se a gente for colocar numa esfera mundial. E no meu ponto de vista, eu como grafiteira, eu senti essa necessidade de fazer esse trabalho, porque é um trabalho que eu gosto, que me identifico e que eu gosto de ver quando outra menina manda mensagem pra mim, ou quando tem a oportunidade de me encontrar, falar: poxa, eu adorei o seu trabalho, isso é super gratificante. É engraçado pensar sobre os caminhos que eu escolhi nessa minha vida, porque o grafite, ele foi o primeiro passo que eu dei sem pretensões. As coisas foram acontecendo numa época que não se falava de internet, não tinha acesso a nada desse tipo de informação. A gente passava na rua e via.
as coisas acontecendo na rua, né? E aí, eu, muito curiosa, sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de ilustração. Vivia sonhando em um dia trabalhar para algum estúdio, fazer alguma coisa do tipo animação, vídeo e ilustração para alguma pessoa muito importante, tipo Disney ou Maurício de Souza. E aí, com esse pensamento que eu fui caindo designer. Então, eu estudei designer de interface e ele me deu possibilidade de conhecimento muito abrangente. E eu, por ser muito curiosa, acabei que indo por esse caminho, eu ando por muitos caminhos dentro do designer e da ilustração. Então, eu consegui juntar as 3 coisas que eu mais amo na vida, que é o grafite, o designer e a ilustração. Me faz também pensar em outras possibilidades de como fazer o meu trabalho. Isso me ajuda muito todos os dias. Então, por exemplo, além de pintar parede, né, com spray, latex e outros tipos de materiais ou outros tipos de técnica como stencil, eu adoro pintar com aquarela, eu adoro pintar tela com vários tipos de tinta, desde caneta posca até acrílica, e por isso acho que eu tenho um acúmulo com muitos cadernos intermináveis de arte e às vezes eu fico rabiscando. Eu sou inquieta nesse sentido de que eu tenho que estar desenhando, mas eu acho que a arte ela faz a gente se aflorar e eu me sinto uma pessoa cada dia melhor por conta das coisas que eu faço. Eu me sinto mais humana.